Meus amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando mais uma semana do programa Ponto de Vista. O nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, é o Jamerson da Silva, advogado, comandando a ST Trans de Patos, ou comandando o trânsito da cidade de Patos. Primeiro, Jamerson, obrigado por estar aqui presente aqui conosco. Claro, nós vamos ter aqui quase uma hora para a gente debater o trânsito da cidade de Patos, o seu trabalho, o que é que vem sendo feito, uma série de coisas. Primeiro, agradecê-lo por estar aqui conosco. Para mim é uma satisfação, eu agradeço aqui o convite, né? E pretendo aqui esclarecer alguns pontos referentes à ST Trans e principalmente em relação ao trânsito de Patos. Muita gente nos pergunta por que o Jamerson da Silva, nesse curto período de tempo que o Lenildo tinha, para comandar o trânsito de Patos. Qual é a lógica disso aí? Veja, ele conversando comigo, ele queria uma pessoa. Primeiro, ele disse que para escolher um agente de trânsito ou alguém de dentro da ST Trans, talvez não desse certo. E ele precisaria, a princípio, de alguém que tivesse também um conhecimento jurídico. Então, como eu trabalho na área jurídica, sou inclusive técnico em contabilidade, então todo esse traquejo na área jurídica e com as pessoas, isso facilitaria, né? De repente, esse desenvolvimento do trânsito e também da gestão num curto espaço de tempo. Aí, nesse caso, ele foi lhe procurar e você foi para comandar a ST Trans. Sabe de alguma coisa da ST Trans, não? Tinha conhecimento, vinha acompanhando, né? Inclusive eu era, até antes de assumir, advogado do sindicato, né, dos agentes de trânsito. Então, eu conhecia um pouco do funcionamento da ST Trans. Então, isso me facilitou bastante poder entrar na ST Trans, uma vez que eu já conhecia parte dos agentes, e aí sim começar a gerenciar um pouco essa atividade lá dentro. Meu caro Jamerson, o que é mito e o que é verdade com relação à ST Trans? Conversa na rua, você escuta à vontade, né? Tem pessoas que dizem que a ST Trans tem dinheiro demais, tem outros que dizem que fulano está roubando a ST Trans, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Qual é a realidade da ST Trans? Veja, nós encontramos uma ST Trans, primeiramente, com um problema sério que seria com relação à imagem da autarquia. Ou seja, muito desgastada, uma autarquia que as pessoas não tinham mais credibilidade na ST Trans. Se dissessem assim, vamos ligar para a ST Trans para resolver um problema, as pessoas diziam, não, lá ninguém resolve nada. Então esse foi o primeiro problema, eu acho que o principal problema que nós tínhamos que tentar resolver, que era a imagem da autarquia. Com relação à receita, com relação a gastos, né, e despesas com relação propriamente à ST Trans, nós encontramos realmente um desfalque, né? Tínhamos despesas com relação ao pagamento de funcionários que estavam atrasados, pessoal da Zona Azul que estava sem receber, inclusive o contrato havia sido rescindido. Então, tínhamos toda essa problemática, sem contar a questão do trânsito, questão dos semáforos parados, questão de sinalização para ser feita, pinturas horizontais. Então, toda essa problemática, e veja só, não inclui só a questão do trânsito no sentido do trânsito de Patos, mas nós também temos a problemática de que o transporte coletivo que estava chegando, né, nós tínhamos que organizar o terminal de integração. Então, tudo isso é responsabilidade da ST Trans, dos agentes e da superintendência. Falar em transporte coletivo, eu sempre defendi o seguinte: enquanto nós não tivermos uma política adequada para o trânsito de Patos, o transporte coletivo dificilmente dará certo em Patos. Por quê? Nós temos uma quantidade enorme de mototaxistas, tem mototaxistas preto do branco e ainda tem o camarada que trabalha o mototaxista clandestino. Eu tenho taxistas, eu tenho o tal do táxi lotação, eu tenho N coisas. Como é que a empresa coletiva vai trabalhar diante dessa situação toda? Veja, muito bem colocada essa situação. Veja, nós temos hoje em torno de 1.083 mototaxistas que nós temos conhecimento. Cadastrados. Certo. Nós temos 583 taxistas, mais de 400 alternativos. Então, veja, realmente, como numa cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, você acomodar alternativos, taxistas, mototaxistas e agora o transporte coletivo. Então, e outra, ainda tem o táxi lotação, que não fazendo uma crítica, mas seria um misto.
de táxi com transporte coletivo, ou seja, eles não têm um ponto fixo, eles rodam toda a cidade e rodam e param onde bem entendem, né? Tanto é que nós, diante dessa problemática, chamamos a categoria, fizemos uma reunião, incentivamos e inflamamos, né, de modo que pudessem ir à Câmara, porque tem que haver um projeto de lei para tentar regulamentar isso. Todavia, na Câmara, né, inclusive fomos convidados, fomos à Câmara, vereadores aqui de Patos, e lá explicamos nossa posição e a importância de quê? De ter, antes de aprovar um projeto desse de lei regulamentando mais uma categoria, que seria mais uma categoria, né, nós agora passaríamos a ter alternativo, táxi e ainda o táxi lotação, além do mototáxi. Então, teria que ter, antes de aprovar essa lei, aprovar também ou regulamentar ou melhorar o plano diretor. E aí sim, seguir a lei de mobilidade urbana para que Patos tenha uma visão para o trânsito, não para 2, 3 anos, mas daqui a 10 anos. Por que o taxista de Patos ainda não tem o taxímetro? Veja, isso é uma lei, né? Existe uma lei federal que estabelece a partir de 50 mil habitantes. A lei municipal, que está um pouco atrasada com relação a isso, ela previa para a partir de 100 mil habitantes. Mesmo assim nós já passamos. Já passamos de 100 mil habitantes e a lei federal automaticamente ela se sobrepõe à lei municipal com relação a essa obrigatoriedade. Então, o que é que está faltando hoje? Falta, de certa forma, uma organização maior entre os taxistas, porque eles sabem que a partir do momento que implementar o taxímetro, muitos não poderão subsistir. Por quê? Porque nem todos vão querer se adequar, porque muitas vezes ele sai colocando preço sem haver um preço fixo. E isso é ruim até para o serviço público como um todo e para o usuário do serviço, porque não tem a garantia que vai pegar um táxi e lá na frente vai ser cobrado um valor fixo. Ele não tem essa segurança. Uma outra coisa com relação a táxi na cidade de Patos, questão de preço, aquela história do cidadão vir, aí um cobra tanto, o outro cobra tanto, o outro diz, não, para tal local, como se fosse uma bandeira 2 que eles criam automaticamente no táxi. Ou seja, e a velha pergunta de sempre, o táxi lotação, não existe táxi lotação, se você olhar o Denatran, o Contran, o que você olhar, não existe táxi lotação. Ou seja, teria que passar pela Câmara, a Câmara teria que criar uma nova lei específica para o táxi lotação, mesmo sabendo que ela não existe na lei do trânsito. Não é assim? Perfeito. Então esse táxi lotação que roda em Patos, ele é um clandestino. Clandestino. Veja, como é que funciona? Esse táxi lotação, e a maioria deles, não são todos, né, mas é uma boa parte, eles são táxis fixos. Ele tem um ponto fixo, foi concedido a ele um alvará para ele ficar num ponto específico da cidade. Correto. Perfeito. O que é que acontece? Esse taxista, que hoje tem um ponto ali no hospital infantil, por algum momento ele diz, olha, eu não estou tendo lucro aqui. Aqui não estou tendo o mesmo rendimento que eu tinha anos atrás. Então eu vou lá para o Jatobá. Jatobá está melhor. Lá Jatobá está melhor. Então eu vou lá para o Jatobá e começo a fazer corridas lá. Então eu passo no ponto de ônibus, tem um pessoal que está esperando o ônibus demorou um pouquinho, eu já pego aquele passageiro e sai fazendo essa corrida. Amanhã ele também vai chegar no Jatobá e dizer, poxa, aqui alguém chegou primeiro do que eu. Agora eu vou lá para o Itatiunga. Então ele sai fazendo isso. Então é uma nova categoria que será criada, né? Eu espero que antes que ela venha a ser criada, primeiro estruturem a cidade com relação a um plano diretor e a questão da própria lei de mobilidade urbana, né? E aqui eu faço só uma observação com relação ao taxímetro. Isso tem que ser um trabalho conjunto também do Poder Executivo. Por quê? Porque ele vai ter que baixar um decreto estabelecendo qual vai ser o valor dessa tarifa. Correto. E essa tarifa ela tem que ser estudada, né? A gente tem que fazer um estudo para ver a questão da própria renda per capita do cidadão patoense. Avaliação de custo, exato, uma série de perfeito. Coisas, né? O meu caro Jamerson, eu sou defensor de que precisamos com urgência urgentíssima. Tem uma história na Câmara de urgência urgentíssima, eu já disse aos vereadores, nós precisamos com urgência urgentíssima um plano viário para a cidade de Patos. Esse plano viário seria adequado a um plano de mobilidade para a cidade de Patos. Você sentiu dificuldade quando chegou na ST Trânsito sobre isso? Com certeza. Primeiro, lá não temos esse plano esse plano viário. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos
né? Temos que ter um setor de planejamento na ST Trans, mas sequer tínhamos um mapa da cidade dentro da ST Trans para que os agentes soubessem o que iriam fazer. Aí alguém pode perguntar, mas os agentes não já sabem? Sim, mas tem que haver um planejamento. O agente ele não pode simplesmente entrar numa viatura de trânsito, na viatura, e seguir. Não, ele tem que saber o local que estrategicamente ele vai atuar. Ele tem que saber onde na cidade existem os maiores problemas de trânsito para que ele possa ir em local e atuar e resolver aqueles problemas. E não sair rodando a cidade toda, até porque Patos é grande. Você falou numa coisa interessante aí, planejamento, e eu conversava agora há pouco em off com o Jamerson, que o serviço público não é só de Patos, mas o brasileiro como um todo, somos ruins na área de planejamento. Você encontrou algum planejamento da ST Trans? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, os agentes, como eu disse, muitos deles desmotivados, né? Graças a Deus hoje o espírito que paira lá na ST Trans é outro em termos de ânimo. Então passamos, né, a partir daí a trabalhar e colocar na mente dos agentes e dos demais servidores a questão e a importância do planejamento, no sentido de quê? Porque o planejamento, ele vem desde essa situação, você pegar o mapa da cidade, estudar quais são os pontos críticos e aí sim partir para a execução, e não como vinha sendo feito anteriormente. As pessoas queriam todos sair para executar, mas executar o quê? Só a lei? Não, tem que haver um planejamento de trânsito, de como vão os agentes atuar no dia a dia. Você chegou na ST Trans com o seu primeiro relacionamento, por exemplo, os agentes de trânsito. Como é que foi seu relacionamento com os agentes? Sentou, conversou, como é que foi feito esse trabalho? Veja só, a primeira coisa que nós fizemos foi estabelecer, de certo modo, uma certa organização, até mesmo hierárquica, né? Nós já encontramos divisões em equipes, haviam formadas 3 equipes de trânsito, né, para trabalhar nos dias, e a partir daí eu dei um pouco de autonomia àquelas equipes, para que houvesse o supervisor que iria coordenar aquelas equipes, né? Temos hoje um respeito maior entre os agentes, de modo que cada um sabe a sua função, não precisa ser cobrado para que execute. Então, o relacionamento a princípio foi muito bom por isso. Fizemos diversas reuniões com todos e com pessoas separadas de cada equipe, para que pudéssemos, né, passar para cada um o nosso propósito durante esses 3 meses. Eu vou só contar o fato que já aconteceu comigo do trânsito de Patos. 8 horas da noite, não sei se foi no Belo Horizonte, em algum local desse, o sinal vermelho estava fechado, eu parei. Cidadão buzinando atrás à noite, buzinar à noite. Aí eu já achei estranho. O cara encostou e disse, você quer ser o dono do mundo? Eu digo, o sinal está fechado, moço. Ele disse, mas é de noite. Moral da história que eu queria fazer minha pergunta. Nós somos muito mal educados com relação ao trânsito. Olha, eu digo isso por ter sentido na pele. Não, isso aconteceu comigo, por isso que eu estou lhe relatando, né? Eu digo a todo mundo, eu não conheço o trânsito de estar andando em nenhum carro luxuoso. Eu conheço o trânsito porque eu venho de casa do Santo Antônio para o Fora, na minha cadeira de rodas, a advogar todo dia. Então eu vejo as dificuldades de mobilidade urbana e com relação ao respeito, ou melhor, a falta de respeito de alguns motoristas, tanto com o pedestre como com outros cidadãos. Então a gente enfrenta realmente um problema sério de mal educação. E aqui eu faço um adendo e digo, por isso que hoje nós estamos, como em gestões anteriores tiveram alguns momentos bom trabalho na educação para o trânsito, nós hoje temos um trabalho com a equipe forte, dedicada para a educação na educação para o trânsito, como forma de trabalhar isso, que eu acho que é o foco principal do cidadão. Na sua opinião, traz resultados a educação para o trânsito? Porque faz muitos anos que eu trabalho com rádio, agora estou na TV, mas eu noto que parece que por mais que você faça, por mais que você trabalhe, por mais que conscientize as pessoas, a coisa ainda está muito emperrada. É porque muitas vezes o trabalho ele não é feito, digamos, de um modo que se dê continuidade. Começa e para. Então há aquele processo continuado. Há uma solução há uma solução de continuidade. Pronto, nós estamos agora com um projeto a princípio que seria denominado, e aqui é provisoriamente, de trânsito na praça. Porque todo pai, e na maioria deles hoje, com essa facilidade de você comprar um transporte, uma moto, quer dar uma moto ao filho.
mas esquece que ele tem que ter uma educação anterior para isso. Esquece que ele tem que ter 18 anos e que ele tem que ser habilitado. Perfeitamente. O grande problema do pai é que eu digo, olha, a minha filha, eu vou contar a história aqui da questão da minha filha, quando ela completou 15 anos, ela me pediu uma bis. Aí eu fui no supermercado, comprei uma caixa de chocolate bis, eu digo, não, você merece várias bis. Aí dei a ela, como forma de que ela fosse conscientizando de que ela era uma menor e não podia estar utilizando uma bis. Quer dizer, eu vou comprar um problema para mim? Verdade. Inclusive esse projeto que nós temos, que é Trânsito na Praça, a princípio o nome provisório, nós pintamos na praça uma simulação do trânsito e hoje aqui, tanto na Praça do Bivar Olinto, como na Praça do Noé Trajano aqui na cidade de Patos, nós temos pessoas que alugam aqueles brinquedos, motos, bicicletas e velocípedes. Então, nesse momento, essa pessoa vai usar esse veículo, esse brinquedo, vai andar na pista, vai conhecer toda a sinalização, né? E ela vai se educar para o trânsito. E esse é o nosso projeto. E queremos que isso seja levado adiante. A equipe de Campina Grande veio aqui da STTP, viu, ficou encantado. Então é algo que a gente pode trabalhar. Antes do pai querer dar uma moto ou um carro ao filho, né, ele vai primeiro dar um velocípede ou uma bicicleta e ele vai se educar para o trânsito, para depois ter, assim que atingir a maioridade, ter condições de possuir realmente um veículo desse, que na mãos de alguns se transforma em uma arma. É verdade, e que tenhamos um melhor trânsito. Perfeito. Brevíssimo intervalo, na volta eu continuo com o Jamerson da Silva, vamos falar de Zona Azul, vamos falar de outros problemas inerentes ao trânsito de Patos no seu dia a dia. É só um brevíssimo intervalo, eu volto já já com o ponto de vista de hoje. De volta com o nosso ponto de vista, nosso convidado aqui ao nosso lado, o Jamerson da Silva, que é o homem responsável pela ST Trans da cidade de Patos. Fizemos um primeiro bloco analisando a questão do trânsito como todo, agora eu queria entrar em pontos específicos. Zona Azul da cidade de Patos. Eu vou dizer ao Jamerson que eu conheci um modelo de cobrança de Zona Azul no Chile e que tem essa história de dizer eu parei 1 minuto ou 2 minutos, não parou, você paga. A lógica do chileno tem lá o sistema, você vai lá, utiliza, parou, pagou. Tem essa história de vou esperar 10 minutos, não. Zona Azul de Patos, como é que você encontrou a Zona Azul de Patos? Veja só, acho que esse foi o primeiro problema que o prefeito me trouxe. Quando ele chegou lá em casa, numa quinta-feira, e me convidou para ir para assumir a ST Trans, eu até olhei para ele e disse o seguinte, pronto, à tarde, era manhã, 6 e pouco, 6h30, eu estava me organizando para ir para o fórum, e eu disse, pronto, eu vou à tarde. Ele disse, não, eu quero que você vá agora, de manhã, e já vá direto para o Ministério Público para ver se você consegue fazer com que a Zona Azul volte a funcionar. Por quê? A Zona Azul havia sido cancelado o contrato com a empresa, né? O pessoal estava irregularmente sendo mantido, depois tiveram que parar realmente a Zona Azul, então nós não estávamos com a Zona Azul funcionando. E já haviam ido 2 vezes, né, a gestão anterior, interinamente, tentar com o Ministério Público que fosse firmado um TAC, para que pudéssemos contratar de modo urgente, né, uma nova empresa para explorar o serviço de Zona Azul. Porque, veja, é uma receita que, uma vez passado o mês, não poderíamos mais voltar atrás. Então, fomos de início falar com o Dr. Alberto, foi feito um TAC, formalizado um TAC, e nós, de imediato, né, praticamente, contratamos uma empresa nova que passou a gerenciar o estacionamento de Zona Azul. Como advogado, falar em TAC é muito bom de assinar, agora parece que é ruim de cumpri-lo, né? Pronto, no nosso caso, né, o termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, então para nós foi algo bom, porque nós precisávamos, né, ter um respaldo para poder fazer uma contratação emergencial. Por quê? Porque o trâmite legal exigiria o quê? Licitação. Então nós não teríamos todo esse tempo e nem teríamos empresas dispostas, ou seja, uma vez que a Zona Azul, uma vez que a imagem da ST Trans estava arranhada, qual é a empresa que queria vir para cá prestar um serviço desse? Então o TAC ele nos autorizou a firmar um contrato com a empresa, claro que oferecesse uma melhor proposta, porque a depender disso 2 empresas só compareceram, então foi com uma delas que nós firmamos esse contrato. A implantação da maquineta melhora em quê? Primeiro, transparência. Apesar de muitas pessoas criticarem
dizer, olha, a ST Trans não está dando transparência agora. A gente tem que dar transparência a quem realmente importa, porque muitas vezes o que a gente diz é desvirtuado. Hoje, em que melhorou? Eu tenho um controle diário de quanto foi arrecadado. Eu em casa, no sistema, eu verifico o acesso e verifico quanto a gente está arrecadando de Zona Azul. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 30 pontos de Zona Azul em Patos. Nós temos uma arrecadação hoje mensal que gira em torno de 57 a 60 mil reais. Isso no mês de novembro, né, mais ou menos isso. Então, por dia nós temos de entre 1.000 a quase 3 mil reais. O sistema se paga? Dá para pagar o pessoal? Dá sim. Veja só, como é que funciona. Nós trabalhamos essa contratação da seguinte forma. A primeira empresa cobrou um valor de 60 mil reais. Então, eu analisando isso, eu fiquei imaginando o seguinte, poxa, se eu contratar com essa empresa e tiver que pagar ela 60 mil e o que sobrar ser da ST Trans, nós não vamos ter receita. Então, o que fizemos? Nós invertemos a situação. Eu quero um percentual do que vocês arrecadarem. Se vocês arrecadarem R$1.000, eu quero 15%. Entendi. Se vocês arrecadarem 100 mil, eu quero 15%. Então, a ST Trans nunca vai deixar de ter um lucro. Certo. Então, a empresa... Aí pergunta, a empresa está tendo condição de pagar? Tranquilamente. Todas as pessoas são carteiras assinadas. Já na questão trabalhista, como é que esse pessoal fica? Pronto. Como o serviço é terceirizado, então a empresa teve que contratar esse pessoal. Então, são todos carteira assinada. Ah, entendi. Tudo dentro do regime seletista? Todos dentro do regime seletista, uma vez que não são, no nosso caso, servidores públicos. Então, como nós terceirizamos, né, nós convocamos uma empresa para prestar esse serviço, nosso contrato é com a empresa, no caso ela quem contrata os servidores da empresa pelo regime seletista. Na sua avaliação, melhoramos a questão do trabalho da Zona Azul como um todo? Sim. Primeiro, nós tínhamos também um déficit com relação à Zona Azul, principalmente com relação às placas. Havia muitas faltas de placas em alguns locais. Outra coisa, o cidadão ele se sentia inseguro, porque ele pagava por um serviço e dizia, para onde vai esse dinheiro? Será que esse dinheiro realmente está sendo utilizado em quê? Então, hoje com a máquina, ele tem a certeza que, uma vez ele recebendo o ticket, e eu oriento a todos os cidadãos que só paguem quando receber o ticket, porque ele é a garantia que aquilo ali está no sistema. Então, não tem como haver fraude dessa forma. Por que os semáforos de Patos não dão certo? Veja só, nós temos hoje em Patos... Tem um aqui na saída para Campina Grande que desde que ele foi implantado que ele não funciona. Verdade. Nós temos hoje na cidade de Patos 23 semáforos. Certo. Desses 23 semáforos, nós temos 3 semáforos que estão com problemas. E por incrível que pareça é o do SESI, correto, do Carreteiro e o do Mercadinho Leandro ali no bairro Santo Antônio. Então, qual é o problema desse semáforo? Veja só. A ST Trans fez um contrato com uma empresa, que nós nem sequer sabemos o nome, porque não havia documentos que comprovassem isso. Mas tivemos contato com o pessoal da empresa, que veio até Patos, e nos informou que o contrato havia sido feito no valor de 60 mil reais. 60 mil, 64 mil reais. Esse contrato seria para a implantação desses semáforos? Implantação de semáforos e manutenção. Então, como não houve o pagamento o cumprimento desse contrato por parte da ST Trans, aqui eu não posso dizer por quê, porque a gente não tem essas informações ainda, então eles pararam de dar a manutenção. Então, a manutenção hoje dos semáforos de Patos, e é uma manutenção cara, é feita por uma equipe que nós temos dentro da ST Trans. Hoje em dia, quem faz o conserto dos semáforos são agentes nossos, pessoal terceirizado, certo, que dá toda essa manutenção. E outra, nós temos semáforos em Patos que são antigos, e muitas dessas peças nós temos que encontrar na sucata. Entendi. Esses semáforos que estão parados... Os mais novos são mais fáceis de conseguir as peças, inclusive certo, algumas, como as bolachas de LED, o nosso pessoal já fabrica lá na ST Trans. Certo. O que é que aconteceu com esses 3 semáforos que estão sem funcionar? Nós damos prioridade à malha central. Uma vez que deram problemas semáforos do centro da cidade e que precisavam urgentemente de peças e que nós não tínhamos no momento por questões de recursos como comprar, tiramos peças de outros semáforos da extremidade e foi colocado nos semáforos do centro da cidade. E outra, alguns semáforos foram colocados, a exemplo do semáforo do SESI, que muito se critica que nunca funcionou. Então, por quê? Qual foi a utilidade dele lá? Se ele
nunca funcionou e o trânsito flui lá, porque nós não temos nenhum índice de acidentes no local. Então, perguntas, por que colocar um semáforo ali? Ô Jamerson, e a pergunta também seria o seguinte: como é que se define essa questão de semáforos em Patos? Porque eu vou botar um semáforo em tal local, vou botar um semáforo naquele local. De um semáforo lá, que eu conheço, né? O que está funcionando é um que tem próximo a ele, eu acho que não dá 200 metros de um para o outro. Levando em conta que eu não estou tratando de uma base central, 200 metros para uma rodovia, claro que não representa tanta coisa, ou seja, tinha funcionalidade. Como é que eu sei que eu preciso de um semáforo aqui e preciso com 200 metros? Aí entra naquela situação e no que você disse antes, planejamento. Primeiro, o trânsito de Patos ele é feito muitas vezes não para atender a demanda de toda a sociedade, mas para atender comerciantes específicos. E aqui é uma crítica que eu faço, né? Porque muitas vezes você coloca determinado tráfego no sentido de ruas para beneficiar um comerciante, quando na verdade você não tem que ter essa visão, você tem que ter uma visão do todo, e para isso tem que ter realmente essa equipe. Como eu disse, veio uma equipe de Campina Grande, a princípio fez um estudo, né? A princípio somente na Pedro Firmino e Bossuet Vanderlei, verificando a modificação que nós pretendemos implantar, mas analisou um trânsito como um todo. Então, inclusive em alguns momentos eles olharam e disseram, olha, aqui o semáforo não precisaria ter essa conversão à esquerda. Então ele deveria ser no sentido direita e seguir em frente, e aí nós ganharíamos tempo de semáforo, porque 5 segundos no semáforo você esperando é uma eternidade muitas vezes para quem quer chegar a um determinado local. Então o que falta realmente é um planejamento, e é esse planejamento dos locais críticos, pontos críticos de Patos, que vai dizer onde devemos instalar ou não um semáforo. Ô Jamerson, como é que você encontrou a estrutura, a logística da ST Trans? Questão de número de agentes de trânsito nosso é suficiente? Pessoal que trabalha na parte interna, na parte externa da ST Trans? Porque muita gente reclama, porque nós precisamos disso, teremos que ter concurso público, uma série de coisas. Qual é a realidade da ST Trans de Patos? Veja, nós hoje temos... Em termos de pessoal. Veja, nós hoje temos em torno de 36 agentes, né? Então, assim, se eu tenho que colocar que há um déficit de agente, sim. Nós temos uma cidade enorme, né? Um trânsito é complexo e poucos agentes. Nós temos na rua 2 viaturas e 3 motos, né? Então, é pouco para a cidade de Patos, né? Muitas vezes nós temos que especificar, cobrir o centro da cidade, incluindo o mercado, né? Por quê? Porque não temos condições de cobrir toda a cidade. Então, hoje existe uma defasagem em termos de agente, é necessária a abertura do concurso público. Eu entendo que é preciso, o quanto antes, contratar mais agentes de trânsito, porque nós não temos lá na ST Trans, e aí eu falo da parte logística, né, nós não temos um almoxarifado, porque por mais que futuramente qualquer gestor venha a terceirizar o serviço, contratando uma empresa para prestação de serviço com relação ao semáforo e a própria pintura, nós temos que ter uma equipe de prontidão, porque uma vez que um semáforo der problema, nós não podemos esperar que a equipe venha de João Pessoa ou de outra cidade para prestar o serviço. Temos que ter uma equipe de prontidão para resolver o problema. E isso exige o quê? Necessariamente a contratação de servidores. Para quê? Para formarmos uma equipe, primeiro, de planejamento, e depois temos a equipe que vai cair em campo, que é a equipe que vai executar o serviço. Ô Jamerson, você fica na ST Trans até o final deste mês, e aí nas conversas que nós temos com o novo prefeito de Patos, Rinaldinho, ele tem sempre dito o seguinte: não, ST Trans eu vou trazer uma empresa de auditoria, vou saber qual é a realidade da ST Trans para poder a partir daí começar a definir quem seria um novo superintendente, alguma coisa dessa natureza. Precisamos de auditoria, Luana, da ST Trans? Precisamos, com certeza, porque essa auditoria ela visa exatamente esclarecer todos os pontos que estão nebulosos ainda dentro da ST Trans. Nós já estamos instaurando essa auditoria também, né, porque para que nós possamos sair com a consciência tranquila de que fizemos um trabalho correto e pudemos, né, passar para a sociedade toda essa transparência. Porque um órgão público é uma autarquia, e aqui eu faço essa correção, é uma autarquia, né? Nós temos receita própria, nós temos toda uma administração, nós temos uma autonomia. Então, isso exige uma responsabilidade do gestor que estiver lá, para que possa passar para a sociedade
todos esses fatos. E realmente é necessário uma auditoria e é necessário toda uma equipe voltada para fazer, primeiro, um trabalho de transparência, né, para que o cidadão se sinta tranquilo com quem estiver lá. Na sua opinião, o que hoje tem na ST Trans, questão de pessoal, de logística, precisa ser reformulado em que sentido? Primeiro, veja, nós temos lá uma equipe que trabalha na parte de sinalização. Certo. Essa equipe, eu encontrei a equipe, e aqui eu digo como eu a encontrei, sem materiais para trabalhar. Máquinas que são essenciais para fazer uma placa de sinalização, que somos nós que fazemos essas placas. Entendi. Então, todas as placas de sinalizações hoje são feitas lá na ST Trans. A parte de conserto de semáforos, feita na ST Trans. Quer dizer, nós não temos um almoxarifado. E isso é importante. Quer dizer, você não tem uma peça sobressalente. E isso foi o que levou, muitas vezes, a gente ter que tirar peça de um outro semáforo. Por quê? Porque nós não temos um almoxarifado exatamente para suprir nossas necessidades. Então, esse seria um primeiro problema. Segundo, nós não temos, né, um planejamento, nós temos ainda, e nesse curto espaço de tempo, nós não tivemos tempo de desenvolver isso, né, mas é uma ideia que nós estamos trabalhando. Para quê? Para ter uma equipe de planejamento, uma equipe semafórica, a equipe só de sinalização. Então, isso tem que ser trabalhado. Seriam equipes separadas que ia trabalhar cada fator? Exatamente. Por quê? Porque aí o superintendente ou quem estiver na gestão vai apenas direcionar esse pessoal, que vai ter na cúpula de cada equipe alguém qualificado. Entendi. Então, seria equipes trabalhando especificamente em setores específicos dentro da própria ST Trans? Dentro da própria ST Trans. E eu acredito que isso é essencial para o funcionamento da autarquia. Muito bem, eu estou fechando esse segundo bloco da gente. No terceiro bloco aí eu vou saber do Jamerson como é que nós vamos trabalhar o futuro do trânsito da cidade de Patos. Mas ainda uma pergunta sobre a questão de pessoal, sobre a avaliação. O funcionário da ST Trans, ele é bem pago? Olha, inclusive ontem foi aprovado um plano de reajuste, né, salarial. Então eu digo a você, hoje a categoria ela não é tão valorizada como deveria. Entendi. Então, a nível de salário pode melhorar? Pode, bastante. A nível de tratamento do cidadão para com agente de trânsito pode melhorar? Pode muito. Porque, afinal de contas, somos servidores públicos, somos autoridades e estamos ali para servir, para cumprir o que determina a lei. E muitas das vezes somos mal interpretados. Quer dizer, o agente de trânsito que notifica alguém que está irregular, aquela pessoa sempre tem uma desculpa. Ninguém gosta de ser multado, né? Ninguém, mas o problema é porque as pessoas sabem que estão irregulares. Erradas. Olha, só foi alguns minutos. Não é só um minuto. Por quê? Porque para você é um minuto, mas para um cidadão deficiente ou um idoso que quer estacionar ali, é uma eternidade. Passa uma história de parar em fila dupla, que é uma felicidade. Nós Eu temos... vejo o cidadão parar em fila dupla, desligar o carro, fechar o carro e sair. E quando volta que o agente vai e notifica, ele diz, não, foi só alguns segundos. Pô, fechar o carro em fila dupla é brincadeira. Eu digo porque acompanhei o pessoal, estou acompanhando o pessoal. À noite nós estamos cumprindo a recomendação do Ministério Público, estamos fiscalizando bares e restaurantes que ocupam indevidamente a calçada. Né? Foi até uma campanha que nós lançamos, que era passeio livre. E em uma dessas situações, né, que nós ficamos às vezes até quase 2 horas da madrugada rodando a cidade de Patos, verificando essas irregularidades, um cidadão estacionou na garagem e ficou mais de 1 hora, né, estacionado na frente de uma garagem. Quando o reboque chegou, o cidadão estava do lado no restaurante, se levantou, foi lá e disse, eu não sabia, disse que não sabia do acontecido. Nós tivemos que rebocar o veículo, né, e ele foi buscar na ST Trans 2 dias depois. Muito bem, eu vou encerrar esse nosso segundo bloco. No terceiro bloco ainda eu vou falar sobre essa questão de reboque, outras coisas importantes aqui com o Jamerson e, claro, preparar o futuro do trânsito da cidade de Patos. Quando é que finalmente nós vamos ter um trânsito de respeito na cidade de Patos? Brevíssimo intervalo, eu volto já já. De volta com o nosso ponto de vista, com o Jamerson da Silva, superintendente da ST Trans na cidade de Patos. Entramos no nosso terceiro, último bloco. Qual o futuro do trânsito de Patos, na sua visão? Olha, pelo que eu escuto falar da nova gestão, que vai trazer uma equipe técnica, né, para exatamente fazer valer
o olhar clínico do técnico sobre a cidade de Patos, eu tenho esperanças que vai melhorar bastante. Eu sou otimista, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, então eu acredito que uma vez uma equipe técnica de trânsito, engenharia de tráfego, né, venha, verifique como realmente funciona o trânsito de Patos e a partir daí elabore um projeto e a partir desse projeto seja implantado realmente na cidade de Patos com um trabalho de educação para o trânsito, que é importante, eu acredito tranquilamente que melhora. Na essência, o que eu defendo é plano viário com plano de mobilidade urbana com urgência para Patos. É indispensável você trabalhar qualquer modificação no trânsito de Patos a partir do plano de mobilidade urbana, a partir de um plano diretor, a partir de um plano viário. Então não tem como você dissociar isso. Tem que estar andando conjuntamente. Por quê? Porque a partir do momento que porque você não pode olhar o trânsito apenas para veículos. Você tem que olhar o trânsito pensando também no pedestre. Né? Nós temos hoje um problema sério na cidade de Patos, que é com relação às calçadas. Né? Para quem não é deficiente, para quem não é idoso, ou para quem não anda a pé, porque tem sempre um carro para ir deixar no trabalho e ir buscar, não conhece a problemática das calçadas de Patos. Nós temos calçadas que muitas vezes foram feitas para o cidadão que mora naquele imóvel, quando necessariamente a calçada ela é um bem público. É um bem público, feito para todos caminharem. Então tem que haver, pelo menos no centro da cidade, uma padronização das calçadas. O cidadão aqui botou uma placa na calçada para o almoço, eu digo, não vamos chamar aqui não, porque o senhor eu não posso passar, o senhor está tirando o meu direito de eu andar na calçada. Então o cidadão patuense, e é porque existe uma determinação judicial para que não se utilize a calçada. Exatamente. Mas aí a facilidade com que eles fecham rua, Patos tem a facilidade para fechar a rua e fechar a calçada. Qualquer festa hoje em Patos, o pessoal quer fechar a rua. Não, o nego quer fazer o aniversário do menino e fechar a rua. Se você observar hoje, boa parte dos restaurantes em Patos, eles alugam o imóvel, mas ocupam a calçada. Correto. Eu tenho situações aqui de bares aqui em Patos. Ali no Belo Horizonte nós temos o galpão todo, mas se você chegar, as cadeiras estão na calçada. Quer dizer, ele alugou o galpão, mas em compensação ele ocupa a calçada. Correto. E você vai notificar, o Ministério Público recomendou, nós estamos cumprindo isso, nós estamos fazendo fiscalizações constantes. Fizeram até um recuo na calçada. Exatamente. Fizeram um recuo de modo que pudesse haver essa harmonia, essa convivência, para que eles não fechassem os estabelecimentos, né, mas de outro modo não pudessem impedir o passeio, né, do cidadão, porque é o que estava acontecendo. E muitas vezes não é nem só o dono do estabelecimento, e aqui eu saio em defesa de alguns, porque muitas vezes é o cidadão, senta na mesa, começa a beber, aí chega um amigo, aí ele diz, venha para cá, já vai uma cadeira do lado, aí chega outro e vai virando uma cadeira, quando menos esperar a cadeira está quase no meio da rua. Né? Então, é tudo questão de educação. Então, se houver um trabalho de educação e conscientização, porque veja só, nós não podemos simplesmente notificar por notificar. Se fosse assim, ninguém matava ninguém. Porque até hoje todo mundo sabe que matar alguém é crime, vai preso, mas as pessoas continuam matando. Então é um trabalho de conscientização e, acima de tudo, de educação. Eu conheço o trabalho de educação de trânsito, o pessoal do Batalhão de Polícia, do BPTran, meu amigo Tenente Leonides, somos amigos de infância, amigo lá de Belo Horizonte, mas por mais que eles tentem, por mais que eles trabalhem, nós temos uma Semana Nacional de Educação do Trânsito, tem uma série de coisas que eles fazem, eu não sei como é que é feito o trabalho da ST Trans também, mas parece que quanto mais a coisa é complicada. Como eu disse, tudo tem a ver com a questão da solução de continuidade. Não é dado continuidade. Muitas vezes uma gestão entra e aquele setor que merece importância, ele é sufocado. Pronto, eu encontrei uma educação para o trânsito parada. Ela não produzia. Em 2 meses que nós estamos lá, nós lançamos uma campanha com relação à mobilidade urbana, valorização do transporte coletivo, questão de educação, que é o freio que falta no trânsito, e também a questão da resolução do som automotivo. Então, em menos de 2 meses, nós desenvolvemos diversas campanhas e temos que dar continuidade. Não é simplesmente falar hoje e amanhã ser esquecido. Tem que ser dado continuidade.
Nós não teríamos que puxar essa educação para o trânsito para a criança, não, para a escola? Com certeza. Veja, nós, inclusive nesses 2 meses, já fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, fomos em Campina Grande, na STTP de Campina Grande, e lá conseguimos 200 livros que vão ser trabalhados todo o ano letivo, né, já para o ano letivo que se inicia, né? Então, nós temos parcerias a princípio, devemos firmar uma parceria com a CPTran aqui em Patos. O Batalhão de Polícia, na pessoa do Coronel Campos, desde o momento que nós assumimos, que nos presta auxílio. Tanto é que todas as fiscalizações estão conosco, prestando todo o apoio. Então, tem que haver parceria. Nós estivemos no evento da FETRAN, que é da Polícia Rodoviária, que foi realizado na Escola Coriolano, aqui, a Escola Estadual, que foi um evento que, na minha visão, magnífico. Então, tem que ser feito esse trabalho. E com quem? Com a criança. Eu encontro em Brasília com meu amigo Coelho, ele brigando lá, mas os agentes de trânsito do país, questão da arma, da utilização da arma pelo agente de trânsito. Qual é a sua visão sobre isso? Veja, arma qualquer cidadão, desde que ele tenha um treinamento, ele pode usar, né? A gente sabe que o porte, a posse e o porte, conforme a lei, pode ser concedido ao cidadão dentro de alguns termos. Com relação ao agente de trânsito, o que nós visualizamos nesse pouco espaço de tempo é o seguinte: existem cidades, né, existem cidadãos que são um pouco, digamos, agressivos. E já visualizei diversas situações onde o agente de trânsito é agredido. Então, uma coisa é você ter um agente de trânsito capacitado com a arma na cintura, que vai, além de impor a autoridade, o respeito e o medo. Porque aquele cidadão vai pensar 2 vezes em agredir o cidadão. Nós temos um agente de trânsito que hoje está grávida, né, que nós colocamos ela interna. Por quê? Recomendações médicas e, em algumas situações, ela em serviço, o pessoal chegou ao ponto de bater na viatura, quase agredindo o agente. Então, desde que haja um trabalho correto, um treinamento, o agente de trânsito, como qualquer outro cidadão, tem capacidade tranquilamente de portar uma arma. Então, você defende que ele ande armado? Tranquilamente, que possa haver todo um trabalho para que no futuro, não agora de imediato, haja essa possibilidade, porque os próprios guardas municipais, conforme a lei, a depender do tamanho da população de um determinado município, poderão também usufruir do porte de arma, que isso é necessário muitas vezes para defender. Ô Jamilson, você deixa a ST-Trans esse mês, para o próximo gestor de Patos, para o próximo gestor que vai cuidar do trânsito de Patos, na sua cabeça, eu quero que você priorizaria com relação ao trânsito de Patos. Veja, eu vou aqui, com relação à sua pergunta, eu vou acrescentar só o segundo. O que é que eu priorizaria com relação à ST-Trans? Correto, se fosse você. Primeiramente, o material humano, a questão do servidor. Eu valorizaria primeiramente o agente de trânsito. Eu faria com que ele sentisse gosto realmente de trabalhar, de estar na rua fazendo o que ele faz. Porque a partir do momento que você tem um servidor público desmotivado, você não pode ter o planejamento que for. Ele não vai entrar em prática nunca, porque o servidor, se for mal remunerado, se for maltratado, não tiver condições realmente de trabalhar, então o serviço não vai fluir. O servidor da ST-Trans é mal treinado? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. O que falta para o servidor da ST-Trans hoje era exatamente possibilidades. Ou seja, nós temos cursos que podem ser realizados fora. Agora, recentemente, eu não pude, porque a equipe não teve condições da gente enviar, mas fomos convidados para fazer um curso de pilotagem de moto em Recife. Então, nós temos planos para trazer até o final do ano o pessoal da equipe de educação do trânsito de Campina Grande. Então, assim, hoje nós temos uma equipe, mas que precisa o quê? Passar por reciclagem. Todo servidor público ele tem que, em menos de um ano, ou até um ano, passar por uma reciclagem. Então, a ST-Trans, alguns agentes precisam, acredito que no serviço público como geral, você tem que ter essa reciclagem. O Anderson, eu defendo a questão faz muito tempo que eu defendo a questão da humanização na saúde, que eu acho que é importante. Precisamos de humanizar também o trânsito? Perfeito, com certeza. Nós temos, a partir da mal educação do trânsito, do cidadão em relação ao trânsito, então nós temos que ter um trabalho em cima disso. E aí é onde eu volto novamente, a educação para o trânsito hoje, para o setor de educação para o trânsito, na ST-Trans, tem que ser dado importância, assim como os outros setores, parte de
de semáforos, né, a parte de semáforos, a parte de sinalização de pintura. Então, todos esses setores ele tem que ter a sua importância e a partir daí nós conseguiríamos, num trabalho conjunto, realmente chegar ao cidadão e tocar o cidadão de Patos a respeito do trânsito. E assim, tudo vai fluir melhor. Pelo que eu entendi, você, pela minha linha de entendimento, continuando no trânsito, você ia priorizar o aspecto humano, ia priorizar o aspecto do pessoal. Exato. Isso seria a essência. Eu entendo que esse seria o ponto forte da autarquia. Eu acho que todo o trabalho para fluir, você tem que realizar ele com prazer. Então, se você sente que está fazendo um serviço... Aí, a partir daí, as coisas fluiriam. Com certeza, porque, veja, eu valorizo o trabalho humano, eu valorizo o servidor e dou a ele determinadas funções, mas eu não dou a ele condições de trabalhar. E aí? Ele pode ser o melhor técnico, ele pode ser o melhor engenheiro, se ele não tiver recursos, se ele não tiver condições, se ele não for respeitado no que ele fizer, então ele não vai fazer um bom trabalho. E aqui eu digo porque muitas situações, fazendo fiscalizações à noite, eu cheguei ao ponto de se deparar com cidadãos que vinham e xingavam o agente de trânsito. Desacatavam assim claramente. E nós tomamos as providências cabíveis e essas pessoas que fizeram isso estão hoje respondendo a processos criminais. No caso, depois que se o agente de trânsito começar a andar armado, eu acho que ele não vai mais. Será que ele tem coragem de fazer isso normalmente? Não. Esse é um ponto forte, porque ele vê um agente de trânsito tem arma. Ele vê um agente de trânsito, qual é a arma que o agente de trânsito tem hoje? Às vezes uma mulher. E nós temos hoje atuando 7 mulheres. Né? E em algumas blitz que nós estamos fazendo, fiscalizações, e aqui eu corrijo, blitz não, fiscalizações, eu levo uma equipe de mulheres para fazer o quê? Esse primeiro atendimento, esse primeiro contato com a pessoa, para que ela não se sinta nem ameaçada, porque muitas vezes ela diz, não, foi um homem, foi mal educado, e não é assim. Os agentes de trânsito, na maioria, tratam bem o cidadão, o problema é o cidadão, porque quando o agente chega para notificá-lo, e como o senhor bem colocou aqui no início, ninguém gosta de receber uma multa, um auto de infração, mas cometem as infrações. Isso aqui é visível em Patos, nós sabemos que o trânsito de Patos ele não é ruim por falta de serviço dos agentes, mas é por falta, muitas vezes, da educação do pedestre, que muitas vezes não respeita a faixa, e do motorista como um todo. Nós estamos entrando na reta final do nosso ponto de vista, mas eu ainda tenho uma pergunta interessante para o amigo Jamerson. A ST3 de Patos tem futuro? Tem sim. Eu inclusive digo o seguinte, pensa-se ou fala-se muitas vezes em acabar com a ST-Trans, já ouvi comentários desse tipo. Eu acredito que não é por aí. Que o serviço público ele já foi muito centralizado. Então, se hoje nós acabarmos com a ST-Trans, seria um retrocesso. A descentralização ela tem sido vista com bons olhos. Então, é necessário, muitas vezes, descentralizar o serviço público. Em que sentido nós descentralizamos? Porque, veja só, hoje nós temos o quê? O município, nós temos o Poder Executivo e ele pode ter secretarias, que são órgãos dentro do Poder Executivo. A autarquia ele é descentralizada, ele é administração indireta, ele está ao lado do Poder Executivo, mas não está dentro do Poder Executivo necessariamente. Ele tem uma autonomia financeira e administrativa. E isso faz com que aquele órgão, diante dessa autonomia financeira e administrativa, possa fazer valer o serviço, sem tanta ingerência do Poder Executivo. Que isso é o que é bom. O Poder Executivo fiscaliza. Assim como uma Câmara de Vereadores, ela tem uma autonomia, mas ele é fiscalizado. Claro. E outra, além do Poder Executivo fiscalizando, nós temos todos os dias o cidadão que pode fiscalizar. E cobrar, além do Ministério Público. Cajamos, estamos entrando nos pontos finais do nosso ponto de vista de hoje. Queria agradecê-lo por estar aqui conosco, deixar aí os minutos finais do nosso programa para que o amigo possa se despedir e aproveitar que meu programa com o Jamerson é o último programa do ano, a última quinta-feira do ano. O Jamerson pode aproveitar para também deixar um feliz ano novo para os amigos. Obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço demais essa oportunidade, né, porque é importante nós termos esse contato com o cidadão, sei do espaço de audiência que vocês têm e sei o quanto o cidadão patoense ele precisa ouvir diretamente do superintendente da ST-Trans o que acontece lá, o que realmente é a ST-Trans. Então eu fico feliz por esse momento, por poder passar para o cidadão patoense
um pouco da ST Trans, um pouco das nossas dificuldades à frente daquela autarquia e dizer o seguinte: tem futuro a ST Trans, os agentes de trânsito merecem o respeito do cidadão patoense, assim como merece o meu respeito, né? Eu tenho lá uma equipe que realmente está empenhada, comprometida em fazer o trânsito de Patos fluir. Então eu fico muito feliz por esse período que estive lá, agradeço imensamente, primeiramente a Deus, a oportunidade, porque Deus é quem nos proporciona tudo isso, ao prefeito Lenildo Moraes, que teve a confiança, né, de me colocar à frente, e eu acredito, não aqui de uma forma a me auto-engrandecer, mas eu acredito que o serviço, nesse pouco espaço de tempo, fluiu, né? Então, eu só tenho a agradecer ao cidadão patoense, aos agentes de trânsito da ST Trans e desejar ao pessoal de casa, a todos, um feliz ano novo e que o ano que se inicia seja um ano de esperança, que nós possamos acreditar no serviço público, que a gente sabe que muitas vezes sofre não aquela pessoa que tem condições financeiras, mas o cidadão carente, que precisa realmente do serviço público e muitas vezes lhe falta. Obrigado, Jamerson da Silva, superintendente da ST Trans. Esse é a última quinta-feira do ano, né, do nosso ponto de vista. Um abraço a todos, brigadão pela audiência. Feliz ano novo para todos nós. Um abração e, se Deus quiser, nos encontraremos o ano que vem. Um abração a todos e até lá, se Deus quiser.